Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate e aqui você já sabe, é o nosso espaço para reflexões, para que você se informe e forme a sua própria opinião. O tema de hoje é negacionismo, mas o que vem a ser? Qual o impacto na sociedade? Os nossos convidados de hoje irão nos ajudar com as respostas e conversam com a gente via internet. Nós recebemos Adriana Foz, que é escritora, mestre em ciências, especialista em psicopedagogia e neuropsicologia. Adriana também é pesquisadora do Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp. Boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço a TV Aparecida, a você, Ronaldo, e ao professor Edson, que em breve estará aqui comigo nesse debate muito proveitoso, que será. Muito bem. Então, nós recebemos também Edson Bueno, que é médico sanitarista, doutor em saúde coletiva, especialista em medicina do trabalho, professor e chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Boa noite, doutor. Obrigado pela sua participação conosco. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que vão poder acompanhar esse debate, essa conversa. E espero também contribuir positivamente para o conhecimento e para uma visão crítica de todas essas questões. Muito bem, vamos começar com uma pergunta bem básica. O que é o negacionismo? Damas na frente, vamos começar então com a Adriana Foz, por favor. Bom, o negacionismo, né, a ação de negar, a ação de negar ou de não reconhecer como verdade, como verdadeiro, um fato ou um conceito que pode ser passível de verificação empírica, né, que pode ser verificado inclusive pela ciência. O que está acontecendo ultimamente, a gente está vendo, não só por conta da pandemia, mas em outras áreas, em outros setores, havendo muito esse tipo de raciocínio, não é? Edson. Então, concordo com essa definição da Adriana, só acrescentaria que nos tempos atuais até não vale mais uma afirmação que era comum a gente fazer quando queria fazer uma determinada afirmação e sem usar de muitos argumentos, né? A gente dizia, é comprovado cientificamente. Hoje em dia, existem várias formas de se interpretar um fenômeno, explicar um determinado fato, né? Mas aqui a palavra ela não significa uma antítese, por exemplo, do positivismo. Também não significa buscar uma outra forma de conhecimento sobre algo ou uma outra teoria. A abordagem aqui seria mais no sentido de negar o próprio conhecimento. Então, isso que, inclusive, para o que a gente considera como importante para o progresso da humanidade, é algo bastante preocupante. Verdade. Vamos trazer aqui um pouquinho para essa realidade que a gente está vivendo, que é a pandemia desde o mês de março. Toda a população brasileira, todo mundo, né? Mas toda a população brasileira aqui para a qual nós falamos, está sentindo as consequências da pandemia. E eu gostaria de saber de vocês um pouquinho sobre os impactos do negacionismo neste tempo de pandemia. As últimas notícias que a gente viu hoje, por exemplo, do último final de semana, são de festas acontecendo, aglomerações acontecendo. É uma forma de negar, hein, Adriana? Olha, eu acho que além de uma forma de negar, mas é uma forma também que a gente evidencia a ignorância mesmo dos fatos, não é? Eu acho que tem pessoas que realmente, por não conhecerem, acabam parecendo que negam, mas é pela falta
de conhecimento. Então, e isso é bastante, traz um impacto muito negativo, né, usando até a própria palavra aí que a gente está trazendo no debate. E é muito interessante que na minha área de conhecimento, que é a neurociência, vamos dizer, das emoções, a neurociência cognitiva e o trabalho junto aos adolescentes, a gente vê o adolescente, por fazer parte do processo de desenvolvimento dele, ter uma forma onde ele precisa mostrar que ele sabe, onde ele vai criticar e vai não aceitar algumas colocações feitas pelos pais ou pelos mais velhos. Então, a gente tem visto ultimamente festas, baladas, como eles chamam, onde eles dizem acreditar que não há nada, né, que esse vírus é um exagero, que é exagero do pai, da escola, mas aí a gente está falando de um processo de maturação do cérebro, né, onde faz parte o entendimento de que eles podem vir a não compreender esta realidade. Mas por isso a importância da escola, da sociedade, dos pais, né, em trazerem essa realidade, em exercitarem junto a eles o que a gente chama do pré-frontal, né, essa parte do cérebro da frontal que se desenvolve mais tardiamente e que tem um papel muito importante na consciência crítica, vamos dizer, na percepção e na compreensão dos fenômenos como a acuidade. Isso realmente demora um pouco a acontecer, mas isso precisa, né, ser trabalhado, precisa ser colocado, e por isso eu estou aqui passando um pouco de informação no sentido de como que é, e eles se colocam como negacionistas, apesar de o negacionismo agora virou até uma expressão, porque quando eu coloquei no início que de fato é o negacionismo do ponto de vista até, não do vocábulo, né, do negacionismo, mas hoje eles também se dizem, eu faço parte do negacionismo, mas eles nem sabem direito ao certo o que é negacionismo, eles estão simplesmente querendo viver o presente, e como este outro presente, que é este nosso, de todos, que implica em algumas dificuldades, em algumas frustrações, eles acabam dizendo que isso não está acontecendo, mas é até uma própria defesa do próprio processo cerebral, né? Então, eu quis trazer esse exemplo aí com relação aos adolescentes. Edson. Então, acho que a gente pode dizer que tem, no caso da pandemia, várias negações, né? A começar de uma tentativa de negar a própria pandemia. Então, até determinados estudiosos, não sei exatamente por que motivos ou por quais interesses, negando a própria pandemia. Acho que isso já não cabe, né? Acho que é uma postura absolutamente desprovida de verdade, né? Mas até isso a gente já observou, né? Hoje em dia a gente, inclusive, tem visto afirmações negando que esse nível de mortalidade seja verídico ou seja, de fato, consequência da pandemia. Existem também outras formas de negacionismo, no caso aí da pandemia, né? Por exemplo, que procuram explicações estapafúrdias, né? Teorias conspiratórias, dizendo que o vírus foi elaborado, foi criado para provocar essa tragédia humanitária, né? Ou então, mais recentemente, a gente tem visto que existiria aí um sobrediagnóstico, porque alguém poderia estar tendo lucro com isso, né? Coisas de várias ordens que a gente tem observado, né? Ou também, como a Adriana acaba de comentar, né? A desconfiança com relação ou a não adesão às medidas de distanciamento. A gente fala de distanciamento social, mas, na verdade, de distanciamento físico, né? Porque socialmente as pessoas continuam próximas, né? Através das próprias redes sociais, né?
Mas, de qualquer maneira, questionamentos quanto a um instrumento potente que nós temos, né, no mundo todo, não há nada melhor que isso para o enfrentamento da pandemia. Estou me referindo ao isolamento, ao distanciamento, né, uso de máscara, as próprias medidas de higiene, né? Acho que dificilmente alguém vai desacreditar que é importante lavar as mãos, né? Acho que é um conhecimento que acho que todo mundo já tem, né? Agora, a pessoa pode ter o conhecimento, mas negar a aplicação deles, né? Por motivos que, inclusive, a Adriana citou. Uma certa imaturidade para a tomada de decisões, né? Eu sei que existe o risco, né? A gente fala muito sobre isso, né? A questão do risco. Como que as pessoas entendem esse risco, né? Talvez entenda até o momento em que não é afetada, né? Que não tem que mudar o seu comportamento por causa disso, né? Então, na verdade, é mais até do que uma atitude de negação, né? Mas é também até uma certa irresponsabilidade, né? Porque a pandemia tem certas características que não colocam só sob risco as pessoas com as chamadas comorbidades, né? Mas elas também, esse mesmo jovem, por exemplo, que quer se divertir, quer ir numa balada, quer se encontrar, quer se aglomerar, né? Ele também pode ser instrumento da difusão do vírus, né? O vírus só existe nas pessoas, né? Ele pode estar, para ele poder se perpetuar, se transmitir, ele tem que estar em alguma pessoa, né? Então, existe também, por outro lado, né, quando a gente fala em tratamentos, né, tanto preventivos quanto curativos, né, uma série de recomendações sem nenhuma fundamentação científica, né? Isso só confunde as pessoas, né? E as pessoas acabam, às vezes, se prendendo a certas medidas de tratamento ou de profilaxia, né? E, às vezes, descuidando do principal, né? Então, vejam o risco, o impacto negativo, muito negativo, de certas teorias e de certos comportamentos, né? E até um ponto em que isso se transfere para um aspecto mais coletivo, né? E mesmo uma responsabilidade dos governantes, né? Que seria a própria negação da possibilidade ou da responsabilidade do Estado intervir, de reduzir danos, enfim, de implementar políticas públicas e cuidar efetivamente das pessoas. É isso que se espera de qualquer governante, de qualquer Estado nacional. É verdade. Ronaldo, posso fazer uma complementação? Claro. Então, ótimo, porque o professor Edson trouxe um lado bastante importante, né, ampliando aí a questão, e eu queria também colocar um aspecto que eu acho importante da gente relevar, até para compreender, para as pessoas que estiverem nos assistindo, aquelas que ainda negam, né, ou aquelas que compactuam com essa falta de conhecimento, que a gente possa entender que até na própria psicologia a gente entende que, por exemplo, quando há um processo de luto, quando alguém perde um parente, alguma coisa, a gente tem fases e estágios de passar por esse processo, né, que inclui até chegar numa aceitação. E a negação faz parte do processo de aceitação. Então, quando a gente perde alguém, a gente no começo fala, não é possível que isso aconteceu, isso não pode acontecer. Aí a gente vai ter um outro estágio, que é da raiva, né? A raiva da morte ter ocorrido, ou dessa coisa difícil ter acontecido. Mas hoje, nós não podemos mais aceitar, né, essa compreensão, porque o tempo que já se passou desde a notícia, né? Porque lá atrás a gente recebia essa notícia da pandemia, ainda tinham muitas outras informações que confundiam muito a gente, ainda mais pessoas que de repente não procuravam as informações nos veículos de maior confiabilidade, e isso de fato trazia uma insegurança maior. Mas hoje
com todas as informações que temos, informações robustas, né, de vários países do mundo, países que já passaram que iniciaram a pandemia num momento mais precoce, que isso tudo também traz informações para os países que foram sendo atingidos a posteriori, né? Então, eu acho que a gente não tem mais este lugar de negar, não é mais possível de existir, né? Ainda mais porque temos muitos recursos hoje de procurar a informação confiável. Acontece que tem um outro aspecto que vem também, que as pessoas se utilizam do negacionismo para conquistar coisas para o próprio deleite ou para a própria necessidade, são as pessoas que até acho que sabem que pode ser uma em verdade, negar, mas se utilizam desta, entre aspas, verdade, que também é uma forma de negar para os outros, não é? E tem também muito aqueles que apresentam problemas de saúde mental, que têm diagnósticos de saúde mental e que negam, mas por outras questões. Então, acho importante a gente colocar assim esse amplo espectro, né, para a gente poder verificar quais são que pessoas, né, que às vezes se colocam como negacionistas, o que pode estar acontecendo em torno disso, não é? Então, se é um político, se é, enfim, independente de outra função que tenha, ao que isso serve, não é? O que tem por trás desta postura do negacionismo, ou de negar algo que já hoje é bastante comprovada e que atinge a vida das pessoas. Se não atinge a sua vida, atinge a dos outros. E por isso, depois a gente até queria falar também de uma competência chamada empatia, que é preciso que a gente cultive para que fique também mais fácil compreender esta realidade, estes fatos. E tem também dois outros aspectos que eu gostaria de destacar. Um diz respeito a uma questão mais individual, né, que é o medo, né? Isso. A gente não pode negar que, às vezes, a reação ao medo, né, a uma ameaça, né? E todos nós estamos ameaçados, o mundo inteiro, né? Uhum. E como é que a gente reage a isso, né? A esse medo, não só de adoecer, mas também, e até de morrer também, né? Cerca de 3 a 4% das pessoas que adquirem a doença morrem, né? Uhum. E, além disso, acho que tem a própria questão do preconceito, né? As pessoas têm medo de sofrerem preconceito, sofrer discriminação, ao serem testados positivamente, né, para a Covid ou, eventualmente, adoecer, né? Seus contatos, seus familiares serem alvo de preconceito, né? Eu tenho acompanhado pessoas que estão testando positivo, a maioria, felizmente, não está com sintomas, né? E algumas delas falam a respeito disso, né, de que passaram a sofrer preconceito, discriminação de familiares, de vizinhos, quando tomaram conhecimento dessa situação. E o outro lado é o que você faz com essa informação, né, que isso vai ou não mudar algum comportamento, né, porque isso é a ferramenta que se dispõe atualmente para tentar minimizar a transmissão do vírus, né? Então, é uma atitude irresponsável de você, sabendo do risco, né, não só se expor, mas também amplificar o risco da transmissão do vírus, né? Uma doença para que não existe tratamento efetivo, não existe um tratamento preventivo, no caso, a vacina ainda demora algum tempo, né? Mas envolve essas questões todas, né? Uma postura de solidariedade, de alteridade, né?
de me preocupar também com o outro, né? Eu não adoeci, mas eu não quero que o outro também adoeça, né? Então não pode esperar acontecer, que eu não sei o que vai acontecer comigo, não sei quais as consequências para os meus familiares, para os meus amigos, né? Se eu transmitir a doença para outros, né? Transmitir o vírus. Então tem todas essas questões. Vejam que é uma situação nova para a humanidade, né? Que já passou por pandemias, talvez até mais graves em momentos anteriores da nossa história, né? Mas num mundo tão tecnológico como hoje em dia, com tanto acesso à informação, em que a mudança do cenário, né, a mudança da evolução da pandemia depende muito de solidariedade e de o que uso adequado se espera que a gente faça dessas informações. E a gente já vem com uma pergunta aqui, dando continuidade ao nosso debate, sobre em quais momentos históricos o negacionismo provocou sérias consequências. Neste bloco agora, então, a gente começa com o Dr. Edson. Bom, essa é uma situação que a gente já viu acontecer na história da humanidade, né? Se a gente for lembrar, assim, até do período um pouco mais longo, né? A gente denomina a Idade Média a Idade das Trevas, né? E que ela se seguiu de um período chamado Iluminismo, né? E até isso me faz lembrar um comentário de Albert Einstein sobre isso, né? Em que ele perguntado sobre até a própria existência de Deus, né? E ele fez uma analogia em que ele afirmou o seguinte, que não existe escuridão, o que existe é ausência de luz. Então, essa luz que ele se refere, a gente pode interpretar como sendo a iluminação pelo conhecimento, pelo progresso, né? E isso, muitas vezes, houve atitudes de querer destruir um determinado conhecimento, né? Imaginando que talvez o trabalho da ciência, o trabalho intelectual, o trabalho crítico, muitas vezes, desinteressava a quem estava no poder, né? Então, a gente vai se lembrar desde a destruição da Biblioteca de Alexandria, né? Em que tem um certo simbolismo aí, né? Por quê? Destruir algo que funcionou, que produziu conhecimento, difundiu conhecimento durante 800 anos. Né? A gente pode ver também outros exemplos nessa direção, que sempre associados a querer destruir um determinado conhecimento, né? E isso, acho que por enxergar no conhecimento, né, na postura crítica, a postura de não se prender a determinados dogmas. Existem muitos personagens na humanidade que enfrentaram não propriamente o negacionismo, mas que não se acomodaram a um determinado dogma, né? Como Galileu Galilei, que foi perseguido, né? Que ousou desafiar o conhecimento prevalente na época, né? E o quanto que pessoas assim, que não se prendem a questionar o conhecimento vigente, né? Mas que se preocupam em desenvolver o conhecimento, desenvolver o conhecimento científico, né? Então, isso tudo, em determinados momentos, a gente percebe que isso gera incomodação, né? Gera um incômodo, a ponto de querer se destruir, como se fosse possível você destruir um livro e destruir um conhecimento, né? Então, e hoje em dia, né, com acesso tão ampliado, tão rápido ao conhecimento, acho que um dos grandes desafios que ajuda a enfrentar esse negacionismo é o acesso ao conhecimento, a educação de qualidade,
né, uma educação crítica. Isso acho que tem um valor incomensurável, né? É um valor que a humanidade não pode perder, porque o contraponto disso é a barbárie. Adriana? Pois é, então, isso que o professor Edson começou a mencionar, e que é a educação. Eu só vejo a importância, se a gente tivesse uma arma, né, eu coloco entre aspas aqui, uma arma contra, né, o negacionismo ou essas outras linhas que vão contrário ao desenvolvimento, à melhoria da vida das pessoas. Eu realmente vejo que não sei se a palavra seria solução, mas o caminho é a educação. Então, mesmo nessas situações citadas pelo professor, né, na época da Idade das Trevas, na época do feudalismo, ou em outras épocas onde o que a gente vê é a falta de conhecimento, a falta de informação, gerando espaço para esse tipo de pensamento, esse tipo de reverberação. Então, eu entendo que hoje, com o advento da tecnologia, eu acho que a gente, né, nunca teve um momento da civilização com tanta tecnologia, com tanta competência para buscar informação. A gente vê, assim, até do próprio cérebro, há 20, 30 anos, que é muito pouco se a gente pensar na história da humanidade. A gente tem pouco tempo, mas a gente hoje tem um acesso muito importante com o que acontece no cérebro. E a gente vê hoje também pessoas negando que as informações que advêm sobre essas tecnologias que conhecem melhor o cérebro, negando essas informações. Então, o quanto isso é nocivo, mas o quanto isso só vai poder ser, de fato, mudado com a informação, com a educação. Então, mesmo a gente tendo toda essa tecnologia, então o WhatsApp, enfim, a internet ao nosso dispor, e agora o tempo todo a gente vê, hoje em dia, acho que o que a gente mais vê com as pessoas é o celular, né? Não importa a idade. Eu vejo as pessoas de terceira idade, elas vão estar com o celular, as crianças estão com o celular, assim, parece que isso sim é uma epidemia, né? Eu acho que o celular hoje é uma epidemia, e as pessoas, então, com tanta informação ao seu dispor, precisam ter a educação, que a gente chama de educação digital, e essa é uma educação muito importante, que precisa ser mais falada. A gente fala de diversas educações, e que são, sim, muito necessárias, mas acho que hoje, com a pandemia, ficou mais evidente a importância dessa educação, não só para as crianças que estão distantes ainda da escola, mas algumas, né, com a educação digital, mas, sobretudo, para toda a população, porque só por meio desta educação, né, e da educação digital, é que a gente pode ter um desfecho mais positivo para essas pessoas que negam não só a doença, como a Covid, mas que negam outros aspectos que também são muito nocivos para a vida das pessoas, para o desenvolvimento das coisas que dizem respeito a melhorar a vida das pessoas, né? Acho que a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que é muito importante que vocês estejam fazendo uma matéria como essa, escolheram o professor Edson, tão competente para discorrer sobre essas questões do ponto de vista da área dele, e com toda a experiência, e que essas informações possam sim circular, e que a gente possa ajudar a promover esta educação. Eu realmente só vejo esta luz, fazendo aí aproveitando essa lembrança do Albert Einstein e dessa frase que o professor Edson colocou, eu vejo a luz está na educação. Nós nos deparamos também essa questão da tecnologia, favorecimento de uma informação mais rápida,
tudo a gente vê assim na palma da mão, né? Muito rapidinho. A gente acessa o mundo hoje com a tecnologia. No entanto, a gente vê a desinformação, a fake news viralizando muito mais, de uma forma, parece que muito mais rápida, e até onde isso favorece a negação, o negacionismo. Dr. Edson. Sim, Não estou ouvindo. Não, nós não estamos ouvindo o seu áudio. Você pode ligar, eu acho que seu áudio está desligado. Sim, verdade. Ah, sim, tudo bem. Mas, então, de fato, o recurso tecnológico disponível através da internet, né, as redes sociais, ele permite uma comunicação rápida, praticamente instantânea, né, o acesso a um volume imenso de informações, né? Mas, por outro lado, muita gente não está simplesmente interessado em conhecimento, né? Muita gente interessado na vida do outro, né? Interessado em fofoca, em polêmica, né? Às vezes até uma visão discutível, né? De se interessar por tragédias, né? Então, acho que quando a gente não dá para dissociar o acesso ao conhecimento técnico, né, principalmente em áreas como a saúde, a educação, o direito, das questões que envolvem a subjetividade, quer dizer, que uso que eu vou fazer dessa informação, né? Então, essa é uma pergunta que acho que cada um de nós deve se fazer, eu diria, na vida, né? Que uso eu estou fazendo com o conhecimento que me é dado? Né? O que de bom eu estou fazendo com isso? Acho que tem circulado um vídeo que mostra aí uma moça com deficiência, né? Física, mas de uma lucidez assim impressionante, né? E um nível de consciência sobre a vida, né? Em que ela faz essa pergunta, né? O que de bom você está fazendo com o que você recebeu da vida? Então, acho que esse questionamento, né, que lembra o seguinte, junto com o progresso técnico, tem que haver evolução moral, né? Então, uma ciência sem ética, sem que traga melhoria para a vida das pessoas, isso não é ciência, né? Então, acho que esse questionamento tem que se fazer. E um outro questionamento é o seguinte, com um exemplo da própria pandemia, né? Se existe, por exemplo, uma situação em que um jovem que não respeitou o isolamento, não procurou proteger os seus familiares, né? Imagine que ele viva com um idoso, que ele, de alguma forma, muito provavelmente transmitiu o vírus para uma pessoa e essa pessoa veio a falecer. Ela vai poder dizer depois que não sabia desse risco, né? E com várias informações que a gente dispõe e que a gente não vai poder dizer em algum momento, eu não sabia, né? Então, o acesso à informação traz essa outra responsabilidade. Verdade. Acho que quando você, Ronaldo, perguntou, né, até onde a fake news favorece o negacionismo, eu vou colocar um outro aspecto que a gente até já mencionou aí anteriormente, mas para trazer a minha ideia sobre essa questão, que é o fato desse mundo mais digital, onde as informações correm com uma velocidade muito grande, onde as pessoas o tempo inteiro são bombardeadas. Eu assim, para mim, às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, acho que eu preciso fazer uma desintoxicação digital, porque isso vai fazendo mal, a gente nem percebe, não é? Mas o tempo todo a gente recebe uma informação, até o banco hoje em dia manda, a gente está se relacionando com o banco por este meio digital, quer dizer, coisas que antes eram impensáveis e agora é o tempo todo. Os grupos de WhatsApp são grupos de pessoas próximas, mas às vezes nem tão próximas, tudo hoje quer colocar um grupo, então é o tempo todo essas informações e estas
essa não só a velocidade da informação, mas como a quantidade de informação faz com que a gente não tenha tempo e às vezes discernimento para se aprofundar na informação. E isso faz com que a gente tenha uma facilidade maior, né, de entrar numa cilada dessa, ou seja mais fácil você não criticar algo que seja uma inverdade, essa geração que é mais intolerante porque não para pensar, não para digerir a informação, não para refletir. Hoje os jovens, e quando eu digo jovem, eu estou até ampliando, porque até um tempo atrás a gente dizia que a adolescência terminava aos 18 anos. Hoje a gente tem que dizer que a adolescência, ela se estende por mais tempo. A gente sabe que tem uma região do cérebro chamada pré-frontal, que de fato ele finaliza, né, por volta dos 20, 25 anos, mas o discernimento, ele já acontece antes. Então, a gente está equivocado quando também se apoia nesta informação. Agora, esta juventude que já nasceu, né, digital, que já nasce nesse mundo apertando o botão, né, a criança, acho que antes de pensar numa bola, ela pensa no computador, no celular. Isso tudo faz com que a rapidez, né, seja algo que atrapalhe o processo, porque tudo tem processo, e hoje a gente não vê mais o tempo do processo, né? Tem até, fazendo alusão a um outro fato, tem até não chega a ser uma historinha que foi circulando aí ao longo dos anos, acho que desde... eu não vou me lembrar direito onde que se iniciou isso, mas é muito bonitinho, falando de como, do nascimento de uma borboleta, do Koyanos Katsi, que a criança estava com muita vontade de ver o nascimento de uma borboleta. Ela pegou um casulo e começou a soprar no casulo para poder acelerar o processo da borboleta. E, certo momento, a borboleta nasce, mas o que acontece? Ela logo morre. Por quê? Porque as coisas têm que ter processo, tem que ter tempo do desenvolvimento, da maturação, e com o que a gente vive hoje, a gente não está dando tempo para essas coisas. Então, você não ter acesso a esse tipo de informação, fica mais fácil a fake news vingar, porque você não reflete, você não critica, você não pensa, você não discute. É fácil de você comprar uma inverdade. O que você acha, professor Edson? Acho que tem um aspecto que a professora Adriana já falou a respeito da importância da educação, né? Uma educação crítica que estimule a reflexão da pessoa, né? Para ela poder construir o seu próprio pensamento, o seu conceito, né? Então, acho que não é à toa que a educação é tão valorizada, em geral, pela sociedade. Pode ser que não seja pelos governos, mas pela sociedade, de uma forma geral, as pessoas... Existe, acho que, um consenso quase que absoluto da importância da educação, mas é uma educação que não seja simplesmente o acesso à informação, porque isso a internet até, eventualmente, pode fazer com mais rapidez e maior volume. Mas a postura crítica, o desenvolvimento da tolerância, o respeito à opinião do outro, né, ao debate, à argumentação, isso uma máquina não faz, né? Então, acho que tem essa importância, né, até eu estou me lembrando aqui uma frase que às vezes eu cito, que os gregos já diziam, né, há milênios atrás, que o exemplo não é a melhor forma de se educar uma pessoa, é a única forma de se educar uma pessoa, né? Então, é isso aí. Principalmente se falando de uma criança, de um jovem, né, ele precisa desses exemplos, né? Máquina não faz isso, né? Então, é uma responsabilidade que todos, né, vejam uma tarefa tão sublime, né, de educar um jovem, uma criança, né?
Então, isso tudo depende muito de exemplos que vão se transmitindo, bons exemplos, né, de uma geração para outra, né? E os conhecimentos, eventualmente, podem mudar, né, sobre a melhor forma de alimentar uma criança, mas ninguém vai dizer se o carinho, né, o afeto, o amor, como é que você vai medir se uma pessoa tem mais ou menos amor, né? Mas ninguém vai poder negar que ele é essencial para a formação de uma pessoa, de um ser humano. É verdade. Muito bem. Quando o diálogo ele é proveitoso, ele é muito bom, o tempo passa e a gente não percebe e já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que brevemente vocês fizessem as considerações finais. Nós temos aí 1 minuto para cada um. Então, rapidinho, por favor, doutor Edson, as suas considerações finais, brevemente. Bom, Ronaldo, eu queria, num momento tão crítico para a humanidade toda, né, lembrar que um escritor que atravessou períodos de intolerância, né, na Alemanha nazista, o Bertolt Brecht, que essa preocupação nossa sempre com a mudança, com a melhoria, né, ele cunhou uma frase que é muito aplicável nos dias de hoje. Acho que sempre, mas nos dias de hoje, sobretudo, né, que diz o seguinte: nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão generalizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui presente e me coloco à disposição para os espectadores que quiserem dialogar sobre esse tema e outros de interesse que eu possa eventualmente contribuir. Nós também agradecemos. Agora a nossa mestra Adriana. Eu quero deixar como mensagem a importância da educação que os nossos governos, que a sociedade civil possa, ainda mais por conta, né, desse momento que a gente vive, não só de pandemia, mas esse momento de questões que acabam trazendo a intolerância, as inverdades, que a gente possa ainda ficar ainda mais atrelado, que todos possamos pensar que não é só na gente que a gente tem que pensar, nem só em quem está com a gente. Eu penso em mim, eu penso no outro, eu penso em todos. Só dessa forma é que a gente prospera. Enquanto a gente não entender o conceito, né, que de fato, que é empatia, da importância da empatia, da paciência, da generosidade para nós, né, então para mim, para você e para todos, todos vão perder. E que a intolerância, que a gente possa combater com conhecimento, com amorosidade, com aspectos que são da humanidade. O ser humano, o cérebro humano, ele processa emoções, isto é, do cérebro humano, né? A gente processa as emoções primárias, então isso tudo, sentir, trazer verdade, tem a ver também com o que toca a cada um, e que a gente então possa não ser intolerante, nem intolerante às frustrações, que é um trabalho que muito recentemente eu me envolvi bastante, mas sobretudo que possamos dar valor ao conhecimento, dar valor às escolas, valor aos professores, aos educadores, que a educação é o remédio. Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa e hoje falamos sobre
negacionismo, sobretudo neste tempo de pandemia. Nós contamos aqui com a participação via internet de Adriana Foz, escritora, mestre em ciências, especialista em psicopedagogia e neuropsicologia. Adriana também é pesquisadora do Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, Adriana. Eu que agradeço a você, agradeço ao professor, foi uma honra participar deste debate, né, junto a você e a TV que nos acolheu. Recebemos também Edson Bueno, médico sanitarista, doutor em saúde coletiva, especialista em medicina do trabalho, professor e chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui com a gente no Aparecida Debate. Eu quero me despedir com uma frase que lembra meu pai, né? Ele também gostava muito de história e ele me ensinou que os gladiadores, quando iam para as arenas, faziam uma saudação, né? Eles diziam: Ave César, os que vão morrer, o saúde. Eu acho que hoje em dia a gente deve dizer de uma outra forma, aproveitando milênios de evolução humana: Ave Cristo, os que defendem a vida, o saúde. Muito obrigado. E para rever esse nosso programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag Aparecida Debate. Na próxima semana, a gente vai falar sobre tecnologia. E nós queremos aqui tirar todas as suas dúvidas. Então, fica aí marcado o nosso encontro na próxima quarta-feira. Eu aguardo você aqui no Aparecida Debate.